Desafinados. Reflexões em outro tom. Seres Planetários está no ar, o podcast Desafinados, reflexões em outro tom. Um programa que, além de ouvir nos principais tocadores, você deve seguir nas redes sociais como @desafinadospod. Aqui nós fazemos conversas semanais sobre alternativas para um mundo em transformação. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas. Olá. E Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e o tema de hoje é transhumanismo. Muito se discute sobre a aplicação de novas tecnologias à vida cotidiana nos mais variados níveis, seja na troca do uso do dinheiro em espécie, desenvolvimento de telefones cada vez mais inteligentes, melhorias na qualidade da saúde com tratamentos médicos e transplantes de órgãos, ou até mesmo a substituição de órgãos naturais por equipamentos artificiais, entre tantas outras benesses e desejos. Podemos associar a estas relações nem sempre harmoniosas entre tecnologia, existencialismo e até mesmo religião, o transhumanismo. Assunto que parece estar 1000 anos à frente, mas se encontra no próximo quarteirão e mistura diversos pensamentos que vão desde o futurismo às pesquisas sobre nanotecnologia, difusão de conhecimento, novas formas de existência e arte. Antes de pensar todas essas coisas que parecem ter saído de filmes de ficção científica, devemos ter em mente que uma prótese dentária já é uma forma de transhumanismo. Agora imagine só, num futuro próximo, você poder chegar num consultório do oftalmologista e escolher uma lente para 2 graus de miopia que já venha com um zoom de 24 vezes e tradução simultânea para 4 idiomas. Com tudo isso, fica a pergunta: será que é um direito humano ter o direito de não mais ser humano? Será que a busca por uma melhoria de performance física pode fazer com que a morte, enfim, morra? Alexei, quem é você? O que você faz? Do que vive? Como se alimenta? Antes de tudo, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder conversar sobre esses assuntos. Meu nome é Alexei Dodsworth, eu sou doutor em filosofia. Eu concluí em 2019 um doutorado em regime de duplo título na Universidade de Veneza, em parceria com a Universidade de São Paulo. Atualmente, eu sou pesquisador vinculado à Universidade de Veneza e faço parte do comitê consultivo do Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp. E sou escritor de ficção científica. Do que eu me alimento, preferencialmente e primordialmente, comida japonesa. Mas, infelizmente, no momento não é muito recomendável. E você, Lídia? Quem é você? O que você faz? Do que vive? Como se alimenta? Bom, gente, também queria agradecer pelo convite, estar conversando aqui sobre isso também. É um assunto que eu gosto muito e que eu estudo também há bastante tempo. Cada vez mais a gente vai aprendendo mais e descobrindo mais facetas da temática, né? Mas, bem, a minha formação, eu sou jornalista, fiz graduação em jornalismo, depois fiz mestrado em semiótica e agora estou terminando meu doutorado em artes visuais. Mas tecnologia, arte sempre esteve entremeada nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos e tal. Hoje em dia, eu trabalho nessa área chamada futurologia, que é um campo de estudos pensando o estudo do futuro, né? Então não é prever futuro, na verdade, é pensar tendências de comportamento e de inovação tecnológica para se pensar o que a gente quer que o futuro seja, né? Realmente para entender que o futuro não é uma coisa que vai acontecer deliberadamente, mas sim que a gente vai direcionar o futuro da maneira que a gente deseja. E por isso é tão importante ter uma diversidade de pessoas atuando nessa área também. Fora isso, sou colunista do Alteb, escrevo ficção científica também, já participei de alguns painéis, alguns eventos junto com o Alexei, falando sobre ficção científica, cyberpunk, e essa correlação entre ciência, né, e especulação científica. E aí, vivemos aqui trancados em casa agora, já era meio que assim a minha vida mesmo, só continuo agora com gatinhos e docinhos e vamos nessa, que é isso que eu me alimento, basicamente. Legal, vamos então abrir os trabalhos com a nossa provocação de abertura. O futuro pertence ao transhumanismo? E em caso positivo, o transhumanismo será para todos? Essa pergunta que você faz, se o transhumanismo vai ser para todos, é uma pergunta muito pertinente. Por quê? Você veja que, ironia das ironias, o Francis Fukuyama,
que é um pensador conservador, foi conselheiro do presidente Bush. Ele, anos atrás, escreveu um artigo dizendo que o transhumanismo era a ideia mais perigosa do mundo. E é curioso, por que ele usa esse argumento? Ele diz que o transhumanismo criará um abismo entre as pessoas, dividindo a humanidade entre aqueles que têm dinheiro e uma classe de humanos que não tem dinheiro para poder custear esses avanços. Eu procurei, na minha tese, responder a essa crítica do Fukuyama, que apesar de eu considerar pertinente, eu acho muito curioso, porque o que ele está descrevendo é um mundo que já existe. O mundo ele já é dividido entre pessoas que têm dinheiro para poder pagar coisas e pessoas que não têm recursos para isso. Eu, como resposta, costumo dizer que eu tenho um otimismo que é parecido com o de um divulgador científico e físico chamado Michio Kaku. Ele diz o seguinte, que toda tecnologia, ou quase toda tecnologia, ele não fala isso como um imperativo categórico, que quase toda tecnologia passa por 4 etapas. Na primeira, ela não é acessível nem para ricos. Faz parte do universo dos cientistas. Ou seja, mesmo que você tenha dinheiro, você não tem acesso a ela. Chega num segundo momento em que só quem tem muito dinheiro pode pagar. E aí a ironia disso, conforme Kaku bem salienta, é que os ricos que acham que estão tendo o privilégio de pagar por uma tecnologia muito cara também estão sendo cobaias de uma tecnologia que ainda não está disponível tanto para a população. Aí, como a tecnologia tende a baratear, tudo tende a ficar mais barato com o tempo, chega num momento que quase qualquer pessoa tem acesso a ela. Um exemplo concreto é o seguinte, existe um tipo de tumor chamado GIST, que é um tumor que acontece na região do estômago e tal. Os medicamentos para tratamento de GIST custavam por mês $10 mil até o ano 2000. E só quem tinha muito dinheiro podia pagar por esse medicamento. Ou seja, se você fosse pobre e tivesse GIST, você morreria. E o que acontece hoje em dia, ele é dado pelo SUS no Brasil. Ou seja, mesmo que você não tenha um tostão furado, você tem acesso ao medicamento que trata GIST. Então você não morre, porque é um medicamento que controla o crescimento do câncer, ele para de crescer, é um câncer fácil de controlar, normalmente. Ou seja, isso entrou na população, né? A maioria das pessoas, hoje em dia, pode ter com acesso ao SUS, tem acesso a esse medicamento. A tendência é que essas tecnologias, elas sejam acessíveis a todos. Agora, esse é um cenário que eu admito ser positivo, é um cenário otimista, porque se Fukuyama estiver certo, em algum momento nós iremos nos destruir por conta do avanço tecnológico. Antes que a tecnologia possa nos oferecer um cenário de melhorias, um cenário de uma vida humana ou transhumana melhor, que nós iremos nos destruir por conta de algum tipo de abuso tecnológico. Mas eu concordo muito quando a Lígia diz que o futuro ele não está dado, né? A gente nem prevê o futuro, porque se eu falo que eu vou prever o futuro, eu estou dizendo que o futuro já existe e que eu estou só alcançando ele com as previsões. Não, eu diria que nós que nos definimos como transhumanistas estamos apontando para futuros desejáveis e lembrando que a própria declaração transhumanista, que está disponível na internet para quem quiser procurar, Transhumanist Declaration, diz lá, a declaração já diz, nós estamos cientes de que a tecnologia pode criar cenários terríveis e nós temos que imaginar esses cenários para impedir que eles aconteçam. Ou seja, o transhumanista, ele é acima de tudo um propositor de futuros. Lídia, e você? O que você pensa sobre isso? O futuro pertence ao transhumanismo? Eu super concordo com o que o Alexei falou, assim, muitas das ideias que ele sempre debate também quando a gente discute sobre isso tem muito a ver com o que eu concordo, né, com o que eu acredito. Por outro lado, eu tenho alguma referência também que eu posso complementar nesse sentido de um futuro mais positivo, que é se pegar, por exemplo, alguns críticos como o Aaron Bastani, né, o Aaron Bastani escreveu o livro Fully Automated Luxury Communism, que seria uma tradução de comunismo totalmente automatizado de luxo, do qual ele fala justamente, não necessariamente sobre transhumanismo, mas um futuro em que a gente tem uma tecnologia tão avançada e um acesso a esses bens, né, a matéria-prima infinita, quando ele fala, por exemplo, de você conseguir extrair mineração, né, de asteroides e extrair fora do planeta Terra mesmo, e assim ter recursos infinitos, não só minerais, mas também energia solar, e assim a gente teoricamente conseguiria chegar numa grande abundância, né, uma sociedade abundante, do qual as pessoas poderiam ter acesso a uma qualidade de vida que não fosse só suficientemente boa para ter qualidade, mas sim que você pudesse viver luxo, né, luxuosamente, por isso que ele dá esse nome. Só que o que ele fala justamente é que, tipo,
tecnológica e cientificamente, é possível se chegar nesse cenário. Porém, a gente não vai chegar só por conta do desenvolvimento tecnológico e científico. Para se chegar nesse cenário, precisa de uma luta política. Ele tem uma vertente bastante marxista, então ele fala muito sobre luta de classes e tal, e de como as pessoas têm que lutar e pedir para isso, né? Garantir esses direitos para que a gente chegue mesmo nesse cenário, que seja esse comunismo de luxo automatizado ou um outro. Mas o mais importante que ele fala é tentar entender o que o Mark Fisher fala muito, né? Sobre o realismo capitalista, né? Que a gente hoje em dia é mais fácil imaginar o final do mundo que imaginar o final do capitalismo. Então ele defende muito de que, tipo, não existe só o capitalismo, existem outras maneiras de se organizar a sociedade política e economicamente, e que talvez não seja o capitalismo como a gente entende hoje, talvez seja uma outra coisa, talvez que o próprio capitalismo vai acabar se desembocando em um outro sistema, porque a gente vai chegar nesse momento de abundância. Então é bem interessante como ele fala sobre isso, mas como ele é lúcido no sentido que não depende só da inovação tecnológica e não depende só das empresas ou, sei lá, dos governos. É uma questão mesmo de política, né, das pessoas pedirem por isso. Por outro lado, quando a gente vê os grandes grupos hoje de transhumanismo, né, o transhumanismo se divide em várias vertentes. Você vai ter, tipo, tecno-xamanismo, você vai ter tecno-gaianismo, que é uma relação entre natureza e tecnologia, vai ter pós-gênero, então são pessoas que estão usando essas tecnologias para superar as questões de gênero, né, e achar uma outra coisa que seja, por exemplo, um ciborgue, nem homem nem mulher, por exemplo. E você tem também os singularitarianos e os estropianos, cada um tem a sua perspectiva. E política e economicamente falando, no transhumanismo você vai encontrar tantas pessoas que são mais capitalistas, liberais, e pessoas que são de esquerda, mais anarquistas e que confiam que a tecnologia possa realmente sustentar, de repente, um regime anarquista, vamos supor. Então você conta de tudo isso. Mas o que eu acho mais importante é justamente ter essa visão mais politizada do movimento, porque a gente pode cair numa coisa meio fetichista de tecnologia, né? Acabar achando que o Elon Musk é o grande salvador e de repente a gente vê que ele deu o golpe na Bolívia, né? E tipo, nossa, que surpresa. Bom, o que você esperaria de um bilionário, né? Então, acho que é importante falar sobre isso também quando a gente fala de transhumanismo. Num primeiro momento, e eu acho a história da Grimes interessantíssima, porque ela parece que viveu o que muitos jovens vivem quando conhecem o transhumanismo. Fica deslumbrada, acha maravilhoso, faz lá uma música, não, submeta a máquina, né, submeta a tecnologia, não sei o que, ela casa com o Elon Musk e tal, e de repente descobre que o cara é transfóbico e golpista e assim por diante. Então, acho que ela tá vivendo publicamente o que muita gente que encontra o transhumanismo acaba se desencantando ao longo do tempo quando estuda. As relações de poder sempre, né? A gente brinca que aqui nos Desafinados ou a gente cai nas relações de poder no patriarcado ou no Bolsonaro, assim, em um dos três a gente vai desaguar. Mas o que vocês colocaram é muito interessante e tem a ver bastante com a próxima questão que fala sobre o progresso, né? Que num senso comum, primordialmente dentro de uma visão capitalista, é visto como algo positivo, quando na verdade ele é um vetor que depende de outros elementos para existir mesmo, né, de uma forma plena. E aqui a gente ressalta sobretudo os valores éticos. Então, nesse sentido, a gente acaba entrando numa encruzilhada, que de um lado a gente tem a utopia e do outro a gente tem a distopia. Eu tenho a sensação que nas últimas décadas a gente vem cada vez mais sendo exposto e consumindo conteúdos que falam justamente de uma distopia, né? Em filmes, quadrinhos, séries, livros. E aí são duas perguntas em uma. Se vocês entendem essa representação do simbólico como um sintoma ou mesmo um alerta entre progresso e ética, e como como progresso e ética podem caminhar juntos? O meu doutorado foi basicamente sobre isso, né? Eu parto de um princípio que é antigo na história da filosofia, que é o seguinte: os filósofos eles se perguntam se existe o mal supremo. Geralmente há uma discordância sobre se existe o bem supremo. Alguns filósofos que acreditam em Deus dizem que o bem supremo é Deus, e os ateus dizem que não existe bem supremo. Porém, independente de crença, quase todo filósofo aposta no mal supremo. E, antigamente, o mal supremo, para Hobbes, por exemplo, para Thomas Hobbes, ele era considerado a morte violenta de um indivíduo. Quer dizer, qual é a pior coisa que pode acontecer no mundo? É alguém morrer assassinado. Claro que Hobbes pensa nisso numa época em que a pior coisa realmente que poderia acontecer seria alguém morrer assassinado. Só que no século XX surge um filósofo chamado Hans Jonas que diz: não, Hobbes está errado. A pior coisa não é uma pessoa ser assassinada, isso é uma coisa desagradável. A pior coisa é a extinção da espécie.
Só que aí ele salienta. Por que Hobbes não pensou na extinção da espécie na época dele? Porque não havia progresso tecnológico para isso. Ou seja, e aí é o ponto fundamental da grande obra de Hans Jonas, que é o Princípio e Responsabilidade, em que ele diz o seguinte: um governante maluco, por mais maluco que fosse, na Idade Média, ou nem na Idade Média, 100 anos atrás, 200 anos atrás, ele não conseguiria destruir o mundo com a loucura dele. Tipo, um Átilo Uno, ou um Gengis Khan, ou Alexandre Magno, por mais destrutivo que fosse, ele consegue, no máximo, causar algum dano a outros seres humanos de uma maneira muito limitada. Com a tecnologia disponível, a coisa muda de figura. Com a tecnologia disponível e o mundo tornado cada vez menor, fica bastante evidente que nós nos colocamos num risco enquanto espécie. Ou seja, não apenas um governante pirado é capaz de causar um dano global. Mesmo um adolescente que tenha suficiente conhecimento de informática, por exemplo, e tenha recursos disponíveis, ele pode causar um dano global. Ou seja, quanto mais empoderados tecnologicamente nós ficamos, mais os riscos se complexificam e as coisas vão ficando cada vez mais perigosas. Quer dizer, a ética ela nunca é tão rápida quanto a técnica. Essa é a grande denúncia de Hans Jonas, é a grande denúncia do Habermas, é o grande incômodo dos filósofos contemporâneos com a tecnologia. A tecnologia sempre é muito mais rápida. Não só a ética, a lei acompanha as coisas de maneira muito devagar. Quer dizer, praticamente quando uma tecnologia já está posta e causando alguns danos, a gente está numa situação em que os juízes não sabem nem o que fazer. Vejam, por exemplo, um exemplo típico é o caso do WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp ele foi responsável em 2018 por uma das campanhas mais falsas que já existiram na política brasileira. Ele foi tão poderoso que o candidato que tinha mais tempo de TV, que foi o Alckmin, que tinha 5 minutos e 38 segundos, não conseguiu vencer com o tempo de TV que ele tinha, o Bolsonaro, que tinha 8 segundos. Por quê? Porque a militância bolsonarista ela tinha acesso a uma instrumentação, ela teve imaginação para usar uma instrumentação muito poderosa, que é o WhatsApp, que hoje em dia é muito mais poderoso do que um canal tradicional de televisão. Aí quer dizer, agora é que a justiça está se inteirando do que são fake news e se encaminhando na direção de julgar esses casos. Ou seja, é muito claro que a tecnologia ela avança e depois é que a gente pensa como é que a gente vai lidar com isso. Tanto que uma das obras emblemáticas da ficção científica é Frankenstein, de Mary Shelley, né? Frankenstein não é um monstro, Frankenstein é um cientista. Ele cria o monstro, entre aspas, porque ele não era um monstro, ele é só uma criatura que queria viver em paz. Quando ele cria a criatura, ele não está criando aquilo porque ele tem um objetivo, ele cria porque ele pode. Ele sabe fazer, ele vai e ele faz. E é assim que a gente usa, que a gente lida com a tecnologia. Algo pode ser feito, algo pode ser criado, esse algo vai ser criado. Depois a gente pensa nos perigos que isso traz. Entende? Então, essa é uma complicação. E por isso que obras de ficção científica distópicas que fazem tanto sucesso, né? Elas emergem cumprindo um papel que a filosofia muitas vezes não consegue. Não é à toa que Hegel ele diz que a coruja é o animal que representa a filosofia, porque a coruja é um animal que só alça voo quando o dia acabou. O que ele está dizendo? Que a filosofia sempre decola quando é tarde demais. Eu lembro quando teve os eventos de 2013, que rolou uma reunião filosófica no Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu fui convidado e o nome da discussão era o que está acontecendo. Quer dizer, qualquer pessoa que tivesse um mínimo de interesse em ficção científica não ficou surpreso com 2013. A pandemia não surpreende quem curte ficção científica. Nós que curtimos ficção científica sempre imaginamos um mundo como esse que nós estamos vivendo. A filosofia ela fica muitas vezes tão ocupada com o que já passou e ela fica tão reticente em imaginar o futuro que ela termina virando apenas uma descrição de tudo que passa. E aí entra a ficção científica abrindo caminhos para oferecer para a gente um horizonte dos perigos que estão por vir.
Pegando o gancho, então, do que o Alexei falou, né, justamente a ficção científica, ela nasceu, né, com Frankenstein da Mary Shelley em um momento justamente em que a sociedade estava fazendo essa transição de uma sociedade mais artesanal, mais agrária, para ter a primeira revolução industrial, né, que teve seu grande epicentro na Inglaterra, da onde a Mary Shelley era. Então, a literatura gótica e o horror, a ficção científica, eles nasceram, né, eles se desenvolveram como gênero naquele momento, em 1818, como gêneros que estavam realmente discutindo e pensando nesse momento de transição, de mudança para uma era tecnológica e científica. Então, Frankenstein nada mais é do que, inclusive, a gente sempre esquece de falar que Frankenstein, o título completo é Frankenstein ou Prometheus moderno, né? Que é justamente essa ideia do homem mexendo com a tecnologia, com a ciência e os perigos que isso pode trazer. Então, tinha muito desse medo, porque era algo novo, era uma transição muito grande, era uma virada muito grande de uma sociedade, e por isso tinha esse medo, né? A literatura de horror, a literatura gótica trazia muito dessa nostalgia de um tempo mais simples, digamos assim, menos tecnológico, menos científico, às vezes assombrado por algumas coisas, para se passar para um momento mais tecnológico e científico. Então, por isso a gente está muito entremeado na ficção científica uma perspectiva mais pessimista, mais de horror, mais de medo, porque são coisas que a gente não conhece, é o desconhecido, que a gente pode até entender como mexer no laboratório, mas a questão como a sociedade vai reagir com relação a isso é outra coisa. E aí, quando a gente vê em relação a produtos, né, cinematográficos, produtos de entretenimento, é visto, né, já é pensado para que eles sejam assim, para chamar atenção, para vender, eles precisam dar medo, eles precisam atentar na amígdala, né, que é essa região do nosso cérebro que está preparada, né, que está sempre lá vendo os perigos e assim reagir de forma mais forte. Se a gente reage mais forte, a gente grava melhor e a gente vende melhor esse produto. Então, por isso é importante fazer séries e conteúdos assim de entretenimento que são mais assustadores, mas que muitas vezes alienam a gente do que realmente é o tema, né, da tecnologia que está sendo ali investigada. Por isso, eu muitas vezes critico Black Mirror por conta disso. Ele já tem uma fórmula muito pronta que tem um cenário X com uma tecnologia interessante, mas vai dar ruim em algum momento. Tem que dar ruim em todos os episódios, porque tem um episódio só que dá bom, mas daí tem tipo uma cena de 5 segundos que fala, não, deu ruim na verdade, enganei vocês, que é o San Junipero, né? E aí, nesse sentido, tem muito dessa relação entre horror e ficção científica. Por outro lado, o que se fala hoje muito, tanto na área de futurismo, da futurologia, quanto também entre escritores de ficção científica, é pensar alguma coisa que não seja nem necessariamente utopia, nem distopia, porque a gente, como ocidental, a gente tem essa questão do dualismo, né? Ou é preto ou é branco, ou é ruim ou é mal. Não existem os tons de cinza, só naquele livro horroroso, mas enfim, não tem essas diferenças e essas entonações. E aí o que se fala, por exemplo, tem a Mônica Bielskite, que ela é uma futuróloga, que ela propõe a ideia de protopia, que seria nem uma utopia nem uma distopia, as coisas convivem juntas. E aí a gente sempre traz aquela citação super desgastada do William Gibson, que ele fala que o futuro já chegou, só não está igualmente distribuído. Mas acho que não é nem questão de não estar igualmente distribuído, mas sim que as coisas convivem. Assim como a gente vê também aquela foto super manjada de São Paulo, que tem aquele arranha-céu super chique com uma favela do lado, é assim, as coisas estão vivendo ao mesmo tempo, nunca vai ser distopia e utopia só puramente tudo. As coisas convivem e se colidem. Acho que filmes como Elysium, por exemplo, do Neil Blomkamp, fala muito sobre isso. Claro, na ficção científica a gente tem muitas essas dicotomias também, né? O alto é onde estão os ricos, o baixo é onde estão os pobres, tem muita essa arquitetura da cidade também, mas acho que é interessante pensar nessas relações de poder também, de novo, que eu sempre trago. Essa tua fala me lembrou uma fala da Dani Ribas, no programa que a gente fez sobre entretenimento e essa questão da arte, né? Assim, é uma coisa ou outra, e ela traz justamente isso, né? Que o novo é multidimensional e difuso, ele já está acontecendo, né? Ele já está no meio de nós. Agora, em relação a essa coisa do progresso e da ética mesmo, vocês acham que não é possível que eles convivam juntos? Olha, é possível que convivam juntos, já que eles convivem até juntos. A questão só é que tem uma coisa que é mais rápida do que a outra. A tecnologia, ela é mais rápida. A preocupação é justamente que, uma vez que você desacorrenta Prometeu, né, no mito, o Titã Prometeu, ele rouba o fogo dos deuses e entrega esse fogo à humanidade, justamente porque ele estava farto de ver a humanidade como sendo um bando de criaturas acéfalas que viviam apenas envenenando os deuses. Quando ele entrega esse fogo aos homens, aos seres humanos, ele cria uma situação tal que nos dispara uma série de riscos que
são administráveis. Eu, por exemplo, eu gosto muito quando a Lídia fala de que essa dicotomia entre distopia e utopia muitas vezes pode não ser muito adequada. Até em filosofia a gente usa uma outra expressão, que é a eutopia. Porque é o seguinte, utopia, tecnicamente, etimologicamente falando, significa lugar nenhum. Porque topos é lugar e ou significa não, nada. Então, a utopia, etimologicamente falando, ela não existe. Distopia é lugar ruim. Então, vamos concordar que lugar ruim existe. Lugar ruim existe em todos os países. Utopia não existe. Ela fica sempre pairando como uma possibilidade. Mas a gente pode considerar a eutopia. Eu vem do grego bem, bom. Então, o que seria uma eutopia? Seria um lugar bom. Não é um lugar perfeito. Não é um lugar onde não há sofrimento, não é um lugar onde não há injustiças, mas ele é um lugar bom, ele é um lugar bom de se viver. E a gente há de concordar que no mundo, no nosso planeta, existem países cuja qualidade de vida é melhor do que em outros países cuja qualidade de vida realmente não é muito boa. Existem países cujo índice democrático é melhor, e tem países cujo índice democrático é pior. E nesses países em que o índice democrático é melhor, em que a qualidade de vida é melhor, o que se observa é não apenas um uso mais ético da tecnologia, como um acesso maior do povo a essas tecnologias. Quer dizer, não há tanta diferença, não há tanto abismo. Uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, no tempo que eu morei na Itália, por exemplo, é que o salário de um gari não era muito diferente do salário, por exemplo, de uma pessoa que trabalha como garçom, como garçonete. Então, e esses salários também não eram tão absurdamente diferentes de, por exemplo, um doutor em filosofia que dá aula na universidade. Então, o menor dos salários permite uma vida digna, percebem? O menor dos salários permite um acesso a uma tecnologia que viabiliza uma vida digna. O grande problema da distopia é que, e aí eu acho que vale salientar, é que a distopia ela sempre se manifesta como uma escolha política. Claro, isso é controverso. Por exemplo, na Itália a distopia envolve política. Por exemplo, imagine um cenário de ficção científica em que um asteroide cai na Terra, destrói tudo e os humanos têm que se virar para sobreviver. Isso no Brasil é até considerado distopia. Na Itália não, eles vão dizer não, porque isso é um desastre natural. O asteroide ter caído no mundo não é um acontecimento desencadeado por decisões políticas. Ou seja, na Itália a distopia é uma palavra que ela está relacionada, ela necessariamente está vinculada a decisões políticas. Quer dizer, a gente tem um governo ou você tem agentes políticos que criam uma circunstância que causa um abismo social, ou seja, é basicamente um problema ético, muito mais do que tecnológico. O conto da Aia, por exemplo, é uma distopia, porque a realidade do conto da Aia não é um acontecimento natural, ele é uma decisão política, em que as mulheres são oprimidas, são estupradas legalmente. Então a distopia, no sentido italiano, ela tem essa característica de ser necessariamente um problema ético, não meramente tecnológico, que está relacionado a decisões políticas. O que eu acho interessante também de pensar a relação entre tecnologia, ciência e ética é que, bom, eu não tenho essa resposta, mas é sempre uma coisa que eu trago em discussão nas minhas palestras, nas conversas, né? Bom, meu namorado, ele é físico, então ele tem essa cabeça mais de exatas, mais de, né, ciências, né, não humanas, assim, que nem eu. Então, às vezes, ele traz uma perspectiva que não passa pela minha cabeça, que tem uma versão mais crítica, né, mais, assim, politizada, digamos, de certos assuntos. E um dia a gente estava conversando e tal, sobre regulamentação de tecnologia, né, como lidar com isso. E ele comentou assim, se a gente tivesse proibido, por exemplo, o desenvolvimento dos mísseis, né, das bombas e tal, nucleares na época, não nucleares, né, mas os mísseis, a gente não teria a tecnologia para depois desenvolver os foguetes e assim conseguir, né, enfim, não colonizar, mas, né, expandir pelo espaço. Mas assim, nunca a tecnologia é neutra, a gente fala sempre sobre isso também, né? A tecnologia não é boa, mas também não é só ruim. Então ela é bem ambígua nesse sentido. Então, quando se cria esse tipo de coisa, é muito duro de você saber se realmente é necessário proibir, cortar de uma vez só ou não. Se isso vai limar a inovação tecnológica para depois um desenvolvimento positivo, ou se isso tem que acabar desde o começo para não dar ainda pior, para não ficar ainda pior a situação. Então, eu não tenho uma resposta para isso, mas é um dilema que sempre fica na minha cabeça. E a gente vê, por exemplo,
exemplo, que no caso dos cientistas vai se desenvolvendo, vai se conhecendo outras técnicas, por exemplo, de edição genética, e às vezes o indivíduo tá louco na ciência e acaba fazendo as coisas meio sem pensar, como foi, ou não sem pensar, na verdade, né, vai e arrisca, como foi o caso daquele médico chinês que fez as gêmeas lá, editou o gene das gêmeas para elas nascerem imunes a sarampo e ao HIV, né, só que não se sabe das consequências que vai ter na vida dessas crianças, e ele foi punido, enfim, ele foi, acho que foi preso, não sei, enfim, acabou com a carreira dele, porque não tem regulamentação ainda, mas ele foi lá e fez. Será que isso no futuro seria necessário ele ter feito isso para a gente chegasse num futuro em que realmente as pessoas vão ser curadas ou vão nascer sem essas doenças? Ou será que isso só foi um primeiro passo para uma eugenia genética, sabe, no futuro? A gente não sabe, então é muito difícil de se pensar eticamente o que é necessário proibir e o que vai, de repente, limar a gente de um futuro mais positivo. Bom, legal. Agora, é muito louco isso que vocês estão falando, porque quando o Alexei falou o lance dos graus, né? Privilegiados, que são cobaias e depois vai caindo, eu lembrei da minha primeira TV de LCD. Porque sai uma televisão que tem a grossura de, sei lá, 3 dedos. Somente milionários têm. Pouco tempo depois, aí agora todo mundo tem. Até, sei lá, o que vão inventar, né? É muito engraçado, porque isso é um reflexo mesmo de coisas que envolvem outras coisas, né? Como a gente estava falando, ética, progresso, mercado. Aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: imagina que você tem um campo de batalha, assim, né? Onde você tem transhumanismo, a ética, o progresso, o mercado, e aí eu vou colocar um ingrediente dessa receita aqui que até agora não pintou muito bem, que é a religião. Imagina vocês, toda essa galera se degladiando nesse mesmo ambiente, e eu queria saber, assim, até onde isso vira uma briga, um conflito, né? E até onde tem um acordo de interesses entre esses players todos? Olha, eu acho essa pergunta muito, muito legal, porque é o seguinte, eu costumo sustentar que, na prática, os transhumanistas, eles leram muito bem a mitopoética cristã e gostaram muito da ideia de paraíso. O que diferencia o transhumanista de um cristão fervoroso é que o transhumanista, ele não tem fé de que o paraíso é uma garantia. Mas ele acha a ideia tão legal que ele quer fazer com que o paraíso aconteça. Veja só, tanto que, se vocês forem lembrar de como é o paraíso cristão, ele não é espiritual. O paraíso cristão, ele é terrestre. Porque o que diz no Apocalipse? Que no fim dos tempos, os mortos voltarão à vida e viverão num mundo onde não haverá nem fome, onde não haverá sede, não haverá morte, doença, sofrimento. É um mundo carnal. Quem cunha a palavra transhumanismo pela primeira vez, não no sentido que a gente utiliza hoje em dia, mas tem a ver, é Dante Alighieri. Na Divina Comédia, existe uma passagem em que Dante Alighieri está no paraíso com a sua amada Beatriz, que morreu, e ele olha para a luz divina. Então ele diz, é difícil descrever o que acontece ao encarar a luz divina. É como eu me torno mais do que humano, mas não igual a Deus. Aí ele diz assim, é um transhumanar. Ou seja, não sou mais humano, não sou Deus, mas também não sou mais humano. Ele inclusive se refere a poderes. Ele se refere, eu não lembro exatamente agora, mas é uma transformação ocorrida por um personagem mitológico que bebeu uma fórmula mágica. Então esse transhumanar em Dante Alighieri, notem que ele cria a palavra desde um contexto completamente cristão. E aí o que acontece? Tanto que, mesmo contemporaneamente, não é incompatível. Tem muitos transhumanistas que são cristãos. Existem transhumanistas budistas, existem transhumanistas judeus. Agora, claro que eles têm um viés mais religioso, né? O que ocorre, o que eu acho problemático é que eu noto que muitos transhumanistas tratam a singularidade, o evento da singularidade, quer dizer, a ideia de que vai chegar um momento em que a tecnologia vai estar tão desenvolvida que inteligências artificiais vão adquirir consciência, o ser humano vai parar de morrer, né? E todo paraíso que os transhumanistas imaginam, muitas vezes eles tratam isso como uma garantia. Isso é um perigo, porque na verdade não existe nada de garantido no futuro, né? O futuro é aberto. Mas eu acho barato isso, porque na prática, todas as vezes que
eu procuro me aprofundar nas discussões transhumanistas, para mim está muito claro que eles adoraram a ideia do paraíso cristão, então, só que como eles não acreditam, a maioria não acredita em Deus, então aí eles dizem assim, eu vou tentar transformar em realidade essa ideia que me parece muito bacana. O interessante dessa relação entre transhumanismo e religião é que nos Estados Unidos, né, eles gostam sempre de criar organizações, instituições. Então lá você tem realmente uma igreja transhumanista cristã, você tem o transhumanismo mórmon e você tem o movimento Terassen também, que é um movimento, é uma transreligião, que você pode ser cristão, mórmon, enfim, e também transhumanista. E tem pessoas, assim, por trás desse movimento Terassen que estão fazendo inteligência artificial, Mind Files, que seria aprender com você quem você é, uma inteligência artificial ser sua cópia digital, né, sua cópia virtual para depois que você morrer. Então a Martine Rothblatt, a família dela está envolvida nisso e tal, eles têm um busto robótico da Bina, que também faz parte desse projeto, tem a igreja transhumanista mesmo, enfim, tem muita coisa relacionada, assim. Então o que o Alexei falou é total conectado, assim, e quando a gente vai ver, por exemplo, o livro um dos livros mais recentes do Douglas Rushkoff, o Teen Human, ele fala justamente como o transhumanismo se transbordou nos Estados Unidos com membros da Igreja Ortodoxa Russa chegando nos Estados Unidos na época da Guerra Fria para tentar conversar sobre a questão da iminente guerra nuclear, né? E aí, dialogando lá entre o Vale do Silício, aquela mentalidade de inovação tecnológica e também a mentalidade da igreja ortodoxa, eles meio que acharam essa intersecção que é o transhumanismo, essa vontade de transcender e chegar nesse paraíso, como o Alexei estava falando, que seria a singularidade. Então é super conectado mesmo, ao ponto que hoje a gente tem historiadores como Yuval Noah Harari falando que o que antes era fé, o que antes era descrito pela religião, a gente vai poder conquistar com a ciência e a tecnologia. Recentemente, algumas semanas atrás, teve um colóquio, um congresso dos transhumanistas, da Humanity Plus, né, como eles se identificam nos Estados Unidos, e várias pessoas estavam falando justamente sobre inovações em criogenia, biotecnologia, um monte de soluções tecnológicas e científicas, mas que em última instância estão tentando realizar desejos que são puramente outrora calcados pela fé, né, sustentados pela fé, ou por esse desejo nosso de superar a morte. No meu doutorado eu tenho tratado muito sobre isso, mas pela perspectiva da arte, né, então, tanto que o título é Homo Imago, como podemos sobreviver, né, como um segundo corpo na imagem através da memória, porque a gente também tem essa vertente do transhumanismo, que pensava em como a gente poderia viver num ambiente virtual, numa realidade virtual, como avatares com inteligência artificial. Isso era muito forte nos anos 90, hoje em dia já está um pouco mais fraco, apesar de ter alguns projetos ainda pensando nesse sentido. E aí é interessante ver, por exemplo, projetos como o 2045, o 2045 Initiative, que foi criado por um empresário russo, Dmitry Tskov. Quando você vai ver o painel de conselheiros, né, de participantes, você vai encontrar desde um Ray Kurzweil, a Martine, acho que também está lá, mas você também vai encontrar o Dalai Lama e um padre ortodoxo americano. Então, é muito interessante de ver como isso realmente está conectado e como tem pessoas fazendo leitura da Bíblia a partir de um viés transhumanista. Então, o que o Alexei falou é muito real, as pessoas estão realmente indo por esse lado. E a gente tem um momento em que, como o Harari fala também, que a gente está vivendo essa fé, essa religião da ciência, essa religião da tecnologia. Se eu não acredito mais em Deus ou em deidades, agora eu acredito que a tecnologia e a ciência vai conseguir realizar os meus desejos de transcendência, né, de superar aquela única coisa que eu sei que eu não consigo superar, que é a morte. E aí ele fala do dataísmo também, né, que é essa ideia dos dados, do conhecimento, né, digital, da informação digital, conseguir controlar a nossa realidade, porque no final das contas tudo cada vez mais está sendo digitalizado, como a gente está vendo ainda mais agora na pandemia, né, tá meio que por aí. Não, legal. E essa coisa da igreja transhumanista eu achei sensacional. Para mim, a coisa religiosa mais diferente, bizarramente diferente que eu tinha visto, era a igreja maradoniana, né? Onde a igreja não conhece a igreja maradoniana? Não. A igreja maradoniana é uma igreja na Argentina que as crianças têm que ter ou Diego, ou Armando, ou Maradona no nome, e tem um batizado que quer fazer um gol de mão, assim. Gente. É sensacional, então, mas a igreja transhumanista eu vou procurar saber, porque achei genial. Isso é muito interessante, porque o Edgar Morin falava sobre isso, como as celebridades, elas atingem elas conquistam um patamar de deus, assim, dos novos deuses, né? Se a gente pensa, por exemplo, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Elvis Presley, essas grandes celebridades que a gente teve no entretenimento,
Essa é a grande ideia que a gente tem mesmo, e que eu defendo na minha tese de doutorado, como essas imagens, essas memórias midiáticas, é como se esses caras nunca tivessem morrido, ao ponto que a gente pensa, será que morreu mesmo? Será que Michael Jackson não está escondido, né? Será que Hitler não está escondido na Argentina, como as pessoas falam, né? Porque eles são tão vivos na nossa memória de sociedade, de cultura, que é impossível de se desvencilhar. Só que, por outro lado, do transhumanismo, viver para sempre, ou poder escolher quando você quer morrer, né? O Alexei fala não sobre a imortalidade, mas sobre a amortalidade, eles querem isso de forma literal. E tem uma citação, acho que do Woody Allen, que ele fala assim, eu não quero viver para sempre através das minhas obras, eu quero viver para sempre como eu. Então, é meio que essa perspectiva, assim, dos transhumanistas, desculpa. Não, e é maluco porque, por exemplo, como o Elvis, o Michael e todos esses caras, não é que... acho que eles não podem morrer, né? Então tem muita gente que bota na cabeça, não morreu, não é porque ele não morreu, é porque ele não pode morrer, porque se ele morrer, o mundo dessa pessoa acaba. Então, de uma certa maneira, esses personagens deixam de ser humanos. Sim, é o que o Mohan fala mesmo, eles abdicam da individualidade e complexidade humana para se tornar um produto reprodutível. Era o que o Andy Warhol queria, quando ele queria fazer aquelas serigrafias com a mão e fazer como se fosse uma máquina, tanto que o ateliê dele chamava factory, né, era fábrica. Então é muito doido você ver isso como tá entremeado, como as pessoas brincam, desde que o Bowie morreu, tudo se degringolou, né? Tipo, como se o Bowie fosse responsável por equilibrar a fibra da realidade, sabe? Tipo, só que eles orientam, são figuras que são, né, superiores e a gente precisa disso. Eu li recentemente um livro muito bom que chama Negação da Morte, do Ernest Becker, e ele fala justamente como a gente na fase adulta, a gente perde a figura, né, de líder dos pais e de guia dos pais e a gente fica procurando, seja em religião, seja em ídolos, ou até mesmo no terapeuta, no psicólogo, que vai realmente servir como um guia pra gente, né, um farol nesse mar bizarro que a gente tá vivendo, né. Então é interessante ver como as celebridades atuam nesse sentido e faz muito sentido pensar nos influenciadores, né, como tem gente que morre por causa de influência, não morre literalmente, né, mas endeusa essas pessoas, segue BBB, tipo, e o que é celebridade se não uma pessoa que é famosa? Que, como o Guy Debord fala, né, em Sociedade do Espetáculo, celebridade nada mais é do que uma pessoa que é famosa, não porque ela tem talento ou porque ela conquistou alguma coisa, ela é famosa porque ela é famosa. Então é interessante isso. Mas, Lídia, depois que o Bowie morreu, tudo começou a degringolar mesmo. Eu concordo. Eu digo assim, Bowie morreu, acabou o mundo, nós estamos no inferno. Ele virou estrela no céu mesmo, cara. Ele era alienígena mesmo, foi visto ascendendo aos céus uma nave espacial. Claro que ia dar tudo errado depois disso. Mas tem a igreja do John Coltrane também, viu, Lídia? Caso você não saiba, John Coltrane tem uma igreja nos Estados Unidos. Bom saber, vou colocar na minha tese também. A representação imagética, você que trabalha com arte, parece muito com aqueles ícones bizantinos. Ele como um ícone com saxofone, mas com as vestimentas dos ícones bizantinos. Procure saber, é interessante. A Tailândia tem o Templo Branco também, né, que você passa no Templo Branco, que é o Templo do Céu, você tem, tipo, é uma arquitetura mais moderna, né, mais contemporânea, que é um artista contemporâneo. Inclusive, se você visita lá, às vezes o artista tá lá também pra te receber, o que é muito doido, né, tipo, você vê a Mona Lisa e tá lá, né, sei lá, zoando. Mas dentro desse templo tem, tipo, um mural com as entidades budistas, hindus, mas também tem o Super-Homem, tem o Neo do Matrix, então tem essas figuras da cultura pop, é muito doido, eu quero muito ir pra Tailândia um dia pra ver isso. Agora eu vou colocar na roda aqui uma outra pergunta também, que é para os transhumanistas, a galera que gosta de tecnologia ao extremo, né, e tudo mais, é meio que um balde de água fria, né? Mas é uma pergunta que não pode passar batida, que assim, quantas pessoas, assim, na maioria delas pobre, desvalido e que vivem nas supostas minorias, né? E quantas dessas pessoas vão ter que morrer para os caras privilegiados, detentor do poder, né, eles vão ter uma vida cheia de coisas maravilhosas e tudo mais, à custa de quantas mortes dessas pessoas, né? E eu queria que vocês falassem sobre isso e mais, né? Essa coisa da tecnologia, da evolução dela para uma provável vida eterna, né, na Terra e não no céu. Eu queria saber, assim, será que isso tem mais valor do que salvar a vida de gente que está na Terra já, né, que já pode ser salva? Nesse mundo real aqui, essas são talvez as mesmas pessoas da primeira pergunta, né? Os caras vão morrer para a galera que está por cima se salvar e ao mesmo tempo, os caras já estão aqui, né? Não é mais fácil salvar?
Não é melhor, né? E aí? Essa é uma questão recorrente quando se fala em transhumanismo. Foi uma questão que foi apontada muitas vezes enquanto eu fazia o doutorado. Eu costumo apontar o seguinte: existe um componente muito sutil e sedutor nesse tipo de questão, que é uma questão importante, né, porque ela surge sempre. Então, se ela surge sempre, é algo que está no imaginário das pessoas. As pessoas, elas realmente imaginam que, para haver um avanço tecnológico, pessoas irão sofrer por causa disso e algumas sairão privilegiadas. Existe um elemento muito sutil de falsa dicotomia. Eu costumo fazer um paralelo com a questão da pesquisa espacial. Praticamente todas as vezes que aparece uma notícia, seja no UOL, em qualquer site importante de notícias que fala, por exemplo, lançaram um foguete para Marte, estão fazendo um satélite para poder pesquisar a Lua. Eu olho o comentário. Um dos primeiros comentários sempre é: tantos problemas na Terra para a gente ter que resolver e as pessoas estão mandando foguetes para Marte. O dinheiro que você usa para poder mandar foguetes para Marte, você deveria usar em coisas daqui da Terra. Eu participei de um debate uma vez e uma pessoa falou, dentro do conhecimento dela, ela está totalmente dentro da razão. Ela disse o seguinte, que ela fica assustada porque existe tanto investimento tecnológico para a pesquisa espacial, que é, inclusive, uma agenda transhumanista. Os transhumanistas, vejam só, os transhumanistas eles defendem algumas coisas que seriam incompatíveis. Eles defendem que as pessoas parem de morrer. Se as pessoas pararem de morrer e continuarem nascendo, o que vai acontecer com a Terra? Só que os transhumanistas, no primeiro tópico da declaração transhumanista, eles defendem que a humanidade se espalhe pelo cosmos, que a gente colonize Marte, colonize outros planetas, que a gente saia por aí se adaptando a outros mundos. Por que eu digo que é um elemento de falsa dicotomia? Porque, na prática, quase tudo que a gente usa hoje em dia como tecnologia e que beneficia pobres, beneficia o SUS, por exemplo, veio de pesquisa espacial. A câmera de celular que a gente usa para poder falar pela internet ou câmera de computador é a mesma tecnologia utilizada por sondas que foram enviadas para Marte, que uma máquina fotográfica comum não poderia tirar fotos em Marte. Então, se desenvolveu uma tecnologia que é a que a gente usa para câmera de celular e computador. Cirurgia laser, qualquer cirurgia laser, ela é decorrência direta de pesquisa espacial e de a gente ficar enviando naves e sondas para outros mundos, porque é a mesma tecnologia que é utilizada para refinar o acoplamento de módulos, é a mesma tecnologia que se usa para fazer uma cirurgia laser no olho, né? Porque o laser no olho ele compensa os movimentos milimétricos que você faz, e essa tecnologia ela vem da pesquisa espacial. Papinha de bebê, ressonância magnética, terapias contra o câncer, tudo isso deriva diretamente de pesquisa espacial. Só que como não é algo muito divulgado, ou pelo menos não é facilmente acessível, as pessoas criam falsas dicotomias. Se vocês forem ler, eu recomendo muito o livro do Steve Pinker, Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Hoje em dia, mesmo um pobre brasileiro que viva numa favela, hoje em dia, ele tem uma qualidade de vida que é muito superior à de um rico do século XVIII. Porque, para vocês terem uma ideia, sapato era uma coisa que uma pessoa muito rica, por exemplo, no século XVII, XVI, tinha um par que era caríssimo. Hoje em dia, mesmo uma pessoa muito pobre, ela tem mais do que um par de sapatos, a não ser que a gente esteja falando de miséria extrema, de uma pessoa que vive em condições de rua. Mas hoje, um pobre de hoje em dia, uma pessoa pobre de hoje em dia, ela tem mais qualidade de vida e tem mais acesso a recursos que permitam a ela ter qualidade de vida do que uma pessoa que tivesse recursos no século XVIII e XVII. Basta lembrar que os filhos do Dom Luís de Portugal morreram de doenças que hoje em dia é impensável que uma criança morra, mesmo que ela exista dentro de um contexto muito pobre. Quer dizer, a tecnologia ela beneficia pessoas de diferentes classes sociais. É claro que numa visão mais imediatista, a gente vê que algumas pessoas são mais privilegiadas do que outras. Eu não estou negando que exista privilégio, existe o privilégio. Algumas pessoas vão ser muito mais privilegiadas do que outras, mas se você for pensar em contextos históricos, em tempos mais abrangentes, a tecnologia melhorou a vida de todo mundo.
a ideia de que o desenvolvimento tecnológico necessariamente implica em desigualdade, eu contesto isso, porque eu digo o seguinte, ela pode até implicar em desigualdade em contextos locais, mas pensando em contextos históricos, pensando na humanidade como um todo, o que pode ser muitas vezes até um pensamento um pouco cruel, porque se eu estou pensando em termos de humanidade, eu estou deixando de considerar casos concretos de pessoas exploradas em determinados países, que são utilizadas como trabalho, como em subempregos. Mas o ponto fulcral é que a tecnologia ela melhora a qualidade de vida da humanidade como um todo. Então nós estamos vivendo tempos, por mais que a pandemia, veja, a pandemia agora o que está acontecendo, a pandemia, o que a gente está vivendo hoje em dia, está vivendo com muito mais conforto, mesmo pessoas com menos recursos do que, por exemplo, os nossos ancestrais que viveram a gripe espanhola, que passaram por circunstâncias muito mais terríveis do que nós hoje em dia. No que diz respeito à morte, a questão da morte, da mortalidade, veja só, eu costumo sempre salientar que a imortalidade ela não é possível, porque tudo morre, né? O universo vai morrer, o Sol vai morrer. Então, em algum momento, todas as criaturas que existem, elas vão desaparecer. O que o transhumanismo prega é a amortalidade, ou seja, uma longevidade tão expandida que não dá para dizer quando alguém vai morrer. Considere, por exemplo, que mesmo uma pessoa sem muitos recursos hoje em dia vive muito mais tempo do que algumas pessoas endinheiradas no século XVI ou XVII. E isso se dá por conta da evolução tecnológica. Claro que a tecnologia cria uma série de outros problemas, não é uma coisa tão simples. A tecnologia ela não é um bem em si, ela não é boa por si, ela é um instrumental. Mas eu costumo sempre chamar a atenção das pessoas para isso, que é cuidado com a falsa dicotomia de que para haver avanço tecnológico necessariamente tem que haver desigualdade. Não necessariamente. O interessante também de pensar nessa questão de desigualdade, de pessoas tendo que morrer para que esteja avanço tecnológico, é que o transhumanismo também tem uma agenda que fala sobre direitos dos animais, né? Então pensar vidas não humanas também. E isso estende para os animais e também novos tipos de humanidade, como a gente está falando aqui, né? Ciborgues, transhumanos e tal, do que é esse novo humano misturado com tecnologia, e não só implantes, né, cibernéticos, digamos assim, mas de modificação genética também, de repente. A gente vê filmes como Gattaca ou Blade Runner, agora o mais recente fala muito mais sobre isso, né, desses humanos geneticamente modificados, como se pensa na vida dessas pessoas, né, e muitas vezes o cyberpunk traz justamente esse questionamento de quanto vale a sua vida, né, isso é uma questão bastante presente nas distopias, enfim, na ficção científica, e que trazem justamente essa problematização que às vezes a filosofia fica muito pensando no passado, né, como o Alexei já falou, mas é interessante pensar que mesmo, apesar de a gente ter o desenvolvimento tecnológico, eu, de novo, reforço o que o Bastani fala. Se ele não está acessível para as pessoas, então não adianta ter esse desenvolvimento tecnológico. Pode ter a solução, mas se ela não está acessível para as pessoas, por exemplo, pelo SUS, então não adianta. E quem vai para o SUS, será que não tem uma fila gigantesca e com isso você não vai ter prioridade, assim por diante? Como agora está tendo, né? No começo da pandemia teve qual vida vale mais, a do idoso ou do jovem? Porque é mais fácil de salvar ou porque é mais... Sabe, umas perguntas assim muito doidas. Quando isso apareceu, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste, sabe, de ver esse tipo de questionamento. Nenhuma vida devia ser calculada do que é mais fácil, mas na prática, no hospital, mesmo numa questão de não pandemia, existe esse questionamento entre a equipe médica, né? Quem é possível de ser salvo ou não. Mas enfim, o que eu queria dizer, e trazendo bastante, é que pode desenvolver essas tecnologias de ciências, mas se não existir, se o capitalismo continuar criando escassezes artificiais, não adianta. Então, se continuar, por exemplo, como a gente vê lá nos Estados Unidos, que o sistema de saúde é diferente do nosso, né? Lá eles não têm saúde pública e tem toda não uma máfia, né? Mas, como fala... tipo um protecionismo, né, da indústria farmacêutica. Teve aquele caso, escândalo do Shkreli lá, que ele aumentou o preço de um remédio extremo, assim, só porque ele quer lucrar, não porque custa isso. Então, se separa muito o que realmente o valor de produção, margem de lucro e o quanto eu posso realmente explorar as pessoas, né? E aqui eu não tô querendo fazer uma conversinha, né, de militante de esquerda, mas é que as coisas acontecem desse jeito mesmo. Existe essa criação de escassez artificial mesmo como lógica da nossa economia, né, do sistema capitalista, e por isso o Bastani fala muito sobre isso, da gente criticar e pensar e exigir que as coisas não sejam assim. Porque se chegou até agora, se algumas coisas chegaram pra gente agora é porque foi economicamente
vantajoso para as empresas. Por que o blockchain ainda não foi desenvolvido? É uma questão puramente tecnológica ou porque não é interessante desbancar os grandes bancos, ou o próprio governo, o sistema de cartórios, assim por diante, sabe? Pode parecer uma coisa meio conspiracionista, assim, mas eu acho que se tem banco pagando para ter centros de estudo de blockchain, então por que não saiu ainda? Dinheiro tem. E de novo, como o Alex estava falando, de investir em tecnologia de exploração espacial. Dinheiro tem para salvar as pessoas que estão em pobreza, que estão passando fome. Dinheiro é o que mais tem aqui, só que está concentrado. E está concentrado em pessoas que não estão querendo pagar por aquilo ou vão pagar só para passar numa reportagem que tem um projeto de filantropia. E às vezes nem isso, né? Às vezes nem isso. Como o Steve Jobs, ele nem fazia filantropia também, mas assim, as pessoas amam ele, né? Então, tem casos e casos, né? Então, enfim. A gente falou sobre utopia, distopia, utopia e agora vamos para a semanotopia, que é a semana, né? Eu queria saber de vocês o que passou pela semana de vocês todos aí que foi mais marcante, importante, chocante e tudo mais. Vou começar aqui, escolhas aleatórias, já uma tradição desse programa. Nancy Silva, que nunca está preparada. Sabia que você ia fazer isso. Então, gente, a gente falou, nessa conversa veio muito assim para mim, principalmente nessa sua última fala, Lídia, que acho que faz muito sentido que a gente pensar o direito à vida e o que a gente faz com a vida, né? E a vida de todo mundo. E essa semana eu fiquei achando que a gente está no momento da humanidade, resta um, né, gente? Porque é bomba em Beirute, é um platô de 1.000 pessoas por dia, é ciclone, é tufão, eu tô vivendo em Passadina dentro da minha casa. Pois é, né? A semana e o mundo não tão fáceis, não é, Márcia Fragas? Não tá fácil, mas enquanto eu estava aqui me preparando para vir gravar esse episódio com vocês, o STF formou maioria para obrigar o governo Bolsonaro a tomar medidas contra a Covid entre índios, né? Porque até então o nome era genocídio mesmo. E eu espero que as medidas sejam tomadas. Pois é. E você, Alex? Olha, eu me sinto até um pouco culpado, porque a minha vida é muito privilegiada. Assim. Na verdade, minha vida não mudou muita coisa desde que a Covid começou, a pandemia começou. Eu sempre trabalhei em home office, saio pouco. Praticamente o que mudou é que eu não frequento mais academia, e aí eu fiz uma academia na minha garagem. Então, não mudou muita coisa. Mas essa semana aconteceu uma coisa que ao mesmo tempo foi muito chocante, mas foi boa, que é o seguinte: desde que a pandemia começou, eu conheci várias pessoas que pegaram Covid. Eu tenho muitos contatos em rede social. E aí é praticamente uma notícia diária. Minha mãe morreu, meu pai morreu, minha avó morreu, meu avô morreu, meu irmão foi entubado, assim, sem brincadeira. Todo dia sobe uma notícia. E todas as vezes que alguém foi entubado, a pessoa morreu. E aí, essa semana, pela primeira vez, eu conheço uma pessoa que foi entubada e não morreu. Ela saiu que legal. Ela foi extubada. Um colega meu da época do ensino médio, ou seja, minha idade, médico, pegou Covid de forma gravíssima, foi entubado. Quando eu soube que ele foi entubado, eu pensei, vai morrer. Que nada, ficou uma semana entubado, saiu, perdeu 10 quilos, não consegue andar direito, não consegue mexer os braços direito, está em fisioterapia, mas sobreviveu. Ou seja, essa semana foi a primeira vez que eu ouvi falar de alguém da minha rede de contatos que foi entubada e não morreu. Legal. Parabéns pro sobrevivente, viu? Uma notícia espetacular em tempos tão difíceis como a gente vive, né, Lídia? Sim, eu não sei, assim, meio que o que vocês já falaram foram coisas que eu vi também que ficaram muito absurdas pra mim. A explosão lá no Líbano, eu fiquei assustadíssima, né, de ver os vídeos e da onda de choque, né, e como, pelo menos pra mim, isso levanta muito imagens de tipo guerra, né, de explosão de guerra, não de acidentes ou sei lá o que aconteceu lá que ainda tá sendo investigado, né, então essa coisa, e a gente já teve no começo do ano também a situação de pensar uma terceira guerra mundial e tal, eu sei que virou meio que piada, mas tipo, era uma coisa que as pessoas estavam, né, com medo e tal. Então 2020 tá bizarro, assim, cada dia é um dia diferente pra você falar como eu vou sobreviver a 2020, né, então, não sei, todo dia eu me surpreendo com alguma coisa, mas assim,
estudei muito, a gente escutava muito isso na graduação em jornalismo, né, que no jornalismo a gente tem muito sensacionalismo, né, ao ponto que a gente chega um ponto que a gente não se preocupa mais, a gente vê um monte de manchete sensacionalista e chega um ponto que a gente fica anestesiado, não sente mais nada. Então, não sei, espero que a gente não chegue nisso, né, nesse sentido, também que não sofra tanto, mas, sei lá, também não tenho resposta pra isso, eu tô meio em choque, assim, ainda também, e bravíssima de ver minha rede, minha bolha viajando, postando foto na praia, e não sei o que lá, e eu que tô desde o começo da quarentena sem poder ir no médico pra ver dor nas costas, porque, né, eu tô respeitando a quarentena, e o povo aí viajandíssimo, postando stories no Instagram e não sei o que, então, isso foi uma coisa que me chocou no sentido de me deixar muito brava, bem pé da vida, pra não falar o palavrão completo aqui. Pois é, né? Não tá fácil. Bom, o que passou pra mim nessa semana foi essa explosão bizarra assim, que aconteceu lá em Beirute, que foi um troço tão estranho, né? Que é bomba, não é bomba, é ataque, não é ataque, é um depósito com tais produtos químicos que explode. Mas o que me chamou a atenção é que assim, tinha um certo composto químico, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele é usado... nitrato de amônia, se eu não me engano. É isso, esse fulano aí mesmo. Que ele é usado na agricultura, né? E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, estamos comendo bombas, né? Será que não? É o primeiro pensamento que passa pela minha cabeça. Será que eu vou comer um brócolis e vou explodir qualquer hora dessa, né? Mas não, é o primeiro pensamento. É claro que tem lá os níveis de não sei o que é medido e tal, não sei o que lá. Mas você também não sabe se eles estão usando níveis seguros, então... Exatamente, por isso que eu já não vou mais comer nunca mais na minha vida bomba de chocolate. Na dúvida, já risquei. Mas né? Vai que explode, né? Vai que... Então... Mas isso foi o que passou e eu falei, meu Deus, olha só, o negócio explodiu e foi uma explosão depois da outra, virou um cogumelo branco, assim, falei, caralho, vai acabar tudo agora, o mundo vai acabar agora, tipo... Pra quem que eu ligo, né? E agora, partindo pros finalmente mesmo, agora depois disso vai acabar, torçamos para que não acabe o mundo ao final desse programa, para as pessoas poderem curtir as dicas culturais, sociais, de culinária, o que for, o que as nossas pessoas aqui, né, nós sim vamos indicar para a semana das pessoas que estão ouvindo o podcast. Mais uma vez, escolha aleatória, né? Márcia Fraguas, quais são as suas indicações da semana? Eu indico a série Years and Years da HBO, que a Nancy me recomendou um tempo atrás. É uma série de 2019 que acompanha a família Lyons durante 15 anos e é uma ficção distópica, tem transhumanismo, tem ascensão da extrema-direita, tem cenários de fim de mundo, tem de um tudo. Assistam. Tem o pré-vida real, né? É isso. Foi o pré-2020, foi o pré-2020, assim. Pois é, né? E você, Alexei? Eu vou fazer um jabá aqui, pode? Pode, claro. Deve! A gente acabou de lançar, a editora Patuá acabou de lançar a coletânea só com autores LGBT brasileiros, se chama Violetas, Unicórnios e Rinocerontes. O desafio que foi proposto para a gente é muito bacana, que era o seguinte: a gente tinha que pegar clássicos da ficção científica, se apropriar deles e reconstruir a história com um protagonista LGBT. A ideia é pegar identidades que são apagadas nas histórias, quer dizer, geralmente você não tem. A Regina Del Castanher, uma grande pesquisadora brasileira de literatura, fez uma pesquisa maravilhosa no UNB em que ela demonstrou que mais de 70% dos personagens produzidos na literatura brasileira são homens brancos héteros. Ou seja, um tédio, né? A proposta de Violeta de Rinoceronte é pegar histórias clássicas da ficção científica, e aí eu participo da coletânea, e a gente estava falando do fim da infância, eu peguei o fim da infância. Então eu escrevi um conto chamado Pensem nas Crianças Mudas Telepáticas, que conta a história do fim da infância na perspectiva de um baiano negro e gay. Quando as naves chegam,
no fim da infância. Porque o fim da infância as naves chegam no mundo todo, né? É claro que ele chegou. Claro que a nave também chegou na Bahia, no Porto da Barra. Eu já quero ler isso, Alexei. Já saiu? Já foi lançado? Ela foi viabilizada pelo Catarse, mas se vocês procurarem na internet violetas, unicórnios e rinocerontes, tem lá como comprar e tal. Legal. A coletânea só tem autores LGBT e assim, foi muito bacana. Teve pessoas que sequestraram Isaac Asimov e outros pegaram a Ursula Le Guin e criaram histórias em que o protagonista ele é ou gay, ou lésbico, ou trans, ou enfim. Amei. Anotado. Genial. Nancy Silva, sua dica. Estamos ansiosos. Eu indico o filme Não Me Abandone Jamais, que é um filme do Mark Romanek, de 2010, que tem muitas dessas questões de transhumanismo, põe, tira, coloca, procria, e tá tudo isso ali. Tudo que eu disser pode ser spoiler, então apenas confie em mim. Olha que dica é essa. É um exercício importante, difícil, né? Mas porém necessário. Confiar em Nancy Silva é confiar no mundo melhor. Ninja Zuin, você? Bom, eu acho que uma série talvez que possa ser interessante para as pessoas que se interessaram pelo tema do transhumanismo terem essa entrada mais lúdica é a série Gattaca, que é o prequel de... Caprica. Eu sempre confundo Caprica com Gattaca, não sei, eu devo ser disléxica e não fui diagnosticada ainda. Mas é Gattaca o nome, que é uma frequência de Battlestar Galactica, e é justamente um mundo em que é um planeta, né, Caprica, e no qual vai se desenvolvendo os primeiros Cylons, que são os grandes robozões lá de Battlestar Galactica, mas fala justamente sobre transhumanismo, sobre viver em realidade virtual, então um avatar de uma menina que morre, tem questão religiosa, tem questão política, é bem interessante, assim, é super curtinha e foi cancelada, eu fiquei super órfã na época. E outra recomendação também é que eu tô terminando de ler agora o livro Transreal Cyberpunk, do Bruce Sterling com Woody Rooker, e é uma versão de cyberpunk muito louca, muito absurda, foge total, assim, da nossa ideia das grandes corporações, do hacker que vai lá na rua, que chove, não sei o que lá, não tem nada a ver, é tipo águas vivas feitas de tar, esqueci como fala esse português, de, sei lá, meleca que eles acham em poços de petróleo, não sei quem que cria uns bumpsies, que é tipo uma massinha, uma massinha de modelar, assim, digamos, um bichinho que vem do seu DNA, então você cheira e você gosta porque tem seus cheiros, tem vontade até de comer. É um negócio muito louco. Um cara que acha um buraco de minhoca e começa a viver num planeta que tem formigas gigantescas e mexe com, sei lá, a teoria das cordas, não sei o que. É muito louco. E é cyberpunk, porque foi escrito pelos pais do cyberpunk, né? Então é muito doido pra a gente quebrar com esse estereótipo que a gente tem de cyberpunk, que virou aquela coisa, tem até um meme, né? Uau, cyberpunk, neon, chuva na megalópole, corporações, hacker, não sei o quê. Só que, na verdade, o cyberpunk sempre veio pra falar das questões políticas, sociais e econômicas, né? Já tem o nome, tem punk no nome pra isso, mas se perdeu, né? Então, achei interessante esse livro e recomendo também. Só que só tem em inglês, infelizmente. Então, quem lê inglês, se não, sinto muito, desculpa. Bom, e quem não lê inglês, que lute, né? Pra ver essa obra que deve ter sido legal. Ou então, vamos traduzir, né? Vamos, assim, organizar, traduzir. É uma boa alternativa, bora traduzir. Parar de traduzir clássico, né, Ale? Enfim, deixa eu falar. Editoras do Meu Brasil, fica a dica aqui da Lídia, né? Vamos traduzir, assim. Né? Se ela tá falando, tá falado. A minha dica, na verdade, são duas. Pela primeira vez na história desse programa, eu vou indicar duas coisas. A primeira coisa é um filme que eu vi no Netflix que me deu assim um gás que faltava para pensar e ter tantas propostas para esse programa do transhumanismo, que é um filme francês chamado Ares, onde a primeira cena do filme já é super chocante, que é uma Torre Eiffel, a cena da Torre Eiffel lá em Paris, maravilhosa, tal, a câmera vai aproximando durante a noite, quando chega bem pertinho você vê favelas em volta da torre. E é uma população que tem que se drogar para poder estar dentro de um sistema, e os lutadores de MMA, ou do esporte, né, compatível, são cobaias de grandes laboratórios farmacêuticos. E assim, um filme que eu não dava nada e terminei, tipo, falei, puta que pariu, viu?
A vida é isso aí mesmo, né? Não é futuro, não. E a minha segunda dica é uma série que talvez seja a série do meu coração, que eu sou também um amante de ficção e tudo mais. Mas tem uma série que passou na Warner e começou, acho que começou em 2007, 2008, chamada Fringe, Fronteiras, que eu reassisti essa série agora nesse contexto de pandemia e falei, nossa, o negócio foi feito antes da década de 10 e fala sobre tantas coisas que a gente ainda pode discutir durante horas, né? Sobre essa questão do transhumanismo, universos paralelos e tudo mais. São as minhas duas dicas e temos um desafinado sobre transhumanismo. Obrigado, pessoal! Obrigada, gente. Obrigada, gente. Foi incrível. Foi muito Legal. legal. Eu tô com a cabeça meio inchada do que vocês disseram. Acho que eu vou, assim, deglutir muito esse programa na próxima semana. O Desafinados é um podcast feito em parceria com o Centro Cultural Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. Sigam a gente no Instagram e no Twitter como @desafinadospod. E nós também temos um grupo no Facebook. Além disso, você pode nos encontrar nas redes sociais dos nossos parceiros. A gente quer muito saber o que você achou deste episódio. E se você tem dicas, sugestões, dúvidas, é só contatar a gente nas nossas redes ou aqui mesmo nos comentários do YouTube.